Bem-vindos ao canal Oficina Amperes. Eu sou o Pablo e hoje vamos aprender a fazer a leitura de uma entrada analógica do CLP. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar. Bom, galera, vamos começar da estrutura física do processo, ok? Nós temos aqui um tanque de água quente, temos aqui um sensor que detecta a temperatura desse tanque. Esse sensor envia o sinal para o CLP. Que sensor é esse aqui? Bom, esse instrumento é um transmissor e indicador de temperatura. Tá? Quais informações são importantes para nós aqui nesse momento? A temperatura que ele vai trabalhar, ou seja, qual a faixa de temperatura que ele foi calibrado para trabalhar e o tipo de sinal elétrico que ele envia para o CLP. Então essas informações são importantes para a gente poder entender aqui o início. O que ele faz com essas duas informações? O sensor mede a temperatura em graus Celsius e envia para o CLP um sinal proporcional de 0 a 10 volts. Então, como ele faz isso? Eu criei aqui um desenho para a gente entender melhor. Você tem aqui uma escala da esquerda de 0 a 150 graus Celsius e uma escala da direita de 0 a 10 volts. É isso que o seu transmissor faz na área. Tá? Ele vai ler de 0 a 150 e vai enviar para o CLP uma tensão proporcional. Então, nesse caso, quando tiver 0 graus Celsius no processo, ele vai enviar 0 volts para o CLP. Quando tiver 150 graus Celsius, ele vai enviar 10 volts para o CLP. E qualquer valor aqui intermediário, ele vai fazer a proporção, tá, galera? Por exemplo, se ele tiver um valor aqui no meio da escala, se ele estiver medindo aqui 75 graus Celsius, ele vai mandar para o CLP 5 volts, tá? Que é a metade da escala. Beleza? Então, isso é o que o seu transmissor de temperatura vai estar fazendo, essa conversão e mandar o sinal elétrico. O CLP vai ler esse sinal elétrico. Vamos ver como é que o CLP recebe esse sinal, então? Bom, galera, hoje eu vou utilizar um CLP da Siemens, o S7200. Para programar o S7200, precisamos de um programa chamado TIA Portal. Hoje nós vamos trabalhar com esse CLP e vocês vão conseguir enxergar que é basicamente o mesmo método dos outros, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, criar um novo projeto. Entrada analógica. Vou colocar esse nome do projeto aqui. O nome do autor, vou colocar meu nome. Pablo Amperes. Criar. Bom, uma vez criado, nós vamos agora adicionar o CLP S7200. Nós temos que procurar o modelo exato do CLP, igual a gente fez com outros fabricantes. Adicionar. Bom, uma vez criado, o CLP foi colocado aqui. O TIA Portal cria um bloco principal para a gente começar a programar. Não preciso criar esse bloco ou criar a primeira página, ele já traz um para a gente começar. Vamos então adicionar o que a gente precisa. Nós vamos precisar de 2 blocos aqui para fazer a leitura daquela variável analógica, daquela entrada analógica, tá? Qual o nome dos blocos que a gente vai usar? O norm underline X, ok? E o scale underline X. Esses 2 blocos que nós precisamos. Por quê? O norm vai pegar o sinal de entrada, que é uma escala, vai converter isso para uma porcentagem, né? De 0 a 1 ou de 0 a 100%. O scale vai escalonar esse valor de 0 a 100% de volta para aquele valor inicial, que no nosso caso é 0 a 150 graus Celsius.
porque o CLP não sabe que variável está ligada nele, ele não sabe qual é a escala do instrumento, ele só sabe que está chegando um sinal elétrico. Então nós precisamos fazer isso aqui dentro do CLP. Vamos por partes então. Quando aquele 0 a 10 volts chega no seu CLP, você vai automaticamente no cartão de entrada, vai ocorrer uma transformação. Esse 0 a 10 volts vai virar uma resolução de entrada. Então no caso aqui desse CLP que a gente está utilizando, a resolução de entrada está como 27.648. Isso significa que ele vai criar uma outra escala. Essa escala ela tem 27.000 divisões, então deixa mais preciso ainda a sua medição, ok? Aqui em valor nós temos que colocar o endereço do sensor, do seu transmissor. Como é que eu sei o endereço dele? Bom, você vai olhar, alguns CLPs trazem a própria carinha do CLP, vamos falar assim para todo mundo entender. Mas quando não traz, você vem aqui nas propriedades do PLC, ó, e vem na parte de entradas analógicas, ó, Analog Inputs. Tem aqui canal 0 e canal 1, ok? Então aqui, ó, o canal 0, por exemplo, ó, endereço, Channel Address, IW64. Então eu vou usar esse endereço aqui. Vou colocar aqui então, ó, IW64. Coloquei. Vou renomear. Galera, é sempre bom vocês terem o hábito de renomear e colocar nomes que vocês consigam lembrar, né? Então toda vez que você enxergar IW64, TIT101, você sabe que é aquele transmissor indicador de temperatura, ok? Muito bom. Então, do lado de cá nós já preenchemos. Em cima você tem que preencher o tipo de variável. Bom, esse 0 a 27.648 são números inteiros, ok? E a saída do bloco vai ser um número real. Então eu já vou até colocar aqui real para a gente poder utilizar. A saída do bloco norm vai ser a entrada norm scale. A única exclusiva função dessa variávelzinha é isso, trazer o valor daqui para cá. Então eu vou criar uma variável, galera, que chamamos de temporária, que ela só é utilizada aqui, nesse momento. Ela não vai ser utilizada no restante do programa. Então nós viemos aqui no temp, vamos colocar um nome para ela, eu vou colocar norm1, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Vamos colocar aqui o tipo dela, real. Muito bom, colocamos, está criada. Agora eu venho aqui, seleciono ela, está aqui. A entrada do block scale é value, vamos colocar norm também, muito bom. Mínimo e máximo do block scale vai ser o mínimo e máximo que o seu transmissor mede de temperatura. Então, como nós vimos, ele mede de 0 a 150 graus Celsius, ok? Esse nosso item aqui vai ser medido em real. Por que variável do tipo real? Medir temperatura é bom medir as casas após a vírgula. Então, se você medir valor inteiro, você não vai medir 0,5 graus Celsius, por exemplo. Você vai medir só de 1 em 1 grau. Tem processo que 0,4 é crítico. Então, vamos medir tipo real. E para finalizar, vamos colocar uma variável aqui, só para a gente fazer a medição em algum lugar. Vou colocar uma memória mesmo, tá? Vou renomear, vou colocar TIT101 underline PV. O que significa PV, Pablo? PV é variável de processo. Variável do processo é o valor atual da sua variável no processo, ok? Então, todas as vezes que você vê na lógica de programação TIT101 underline PV, você sabe que é a temperatura atual daquele transmissor, beleza? Bom, feito esses detalhes, vamos carregar no CLP. E ele já está com o programa na memória. Vamos ligar aqui o monitoramento para poder observar. Então, observem aqui nessa variável TIT101_PV. À medida que eu vou aquecendo o tanque, ela vai subindo o valor de temperatura. À medida que eu vou resfriando o tanque, ela vai abaixando a temperatura. Olha que legal. Então, se eu chegar no tanque lá a 0 graus, galera, olha só o que vai acontecer, ó.
a minha temperatura, 0,0. Viram? Se eu chegar no meu tanque numa 150, olha só a minha temperatura. Minha fonte aqui da bancada, galera, ela não está chegando a 10 volts, ela está chegando a 9,27. Por isso que ela não está batendo 150 aí, ok? No máximo 9,27 aqui a fonte de bancada. Mas, considerando que você jogue 10 volts, ele vai dar 150, ok? Então, à medida que você vai esquentando aqui o tanque, ó, o sensor vai detectando, vai mandando para o CLP, e aquela variável TIT101_PV vai estar guardando o valor da temperatura. Depois você pode pegar esse valor e mostrar numa interface de operação, utilizar para fazer um controle PID, alguma coisa assim. Beleza, galera? Bom, galera, e se esse conteúdo foi bom para vocês, não deixa de se inscrever no canal e acompanhar o nosso trabalho. Grande abraço e até o próximo vídeo.